Ei, Geek, beleza? O que foi esse final de temporada de Demolidor Renascido, hein? O nono episódio chegou com tudo e trouxe o verdadeiro diabo à tona, tanto em Matt Murdock quanto em Wilson Fisk. E já vou avisando, se você ainda não viu, se prepara, porque os spoilers aqui vão voar mais rápido que os golpes do Frank Castle. O episódio começa com a mesma música gospel poderosa do final anterior, Storm Clouds Rising, Let's Go Home, e tudo já fica carregado de tensão. A tela ganha aquele tom azulado característico, refletindo a mente perturbada de Benjamin Poindexter, quando está sem medicação. E logo de cara a gente vê o olhar mortal dele mirando, e em seguida um veado, um dos animais mais caçados da natureza. Uma transição sutil e simbólica que já dá o tom do episódio. Logo depois somos jogados para a cena em que Vanessa Fisk consegue a soltura antecipada de Benjamin Poindexter da prisão. Isso graças à exposição da corrupção no FBI, algo que vimos se desenrolar lá na terceira temporada da série da Netflix. Inclusive, quem lembra do agente Ray Nudging, que foi manipulado pelo Wilson Fisk e acabou sendo brutalmente assassinado por Poindexter? Agora preste atenção nesse detalhe genial. Enquanto Vanessa e Poindexter conversam, há um cartaz entre eles com a frase "Faça mais do que te faz feliz". Parece inofensivo, mas é uma baita ironia, já que o que deixa Poindexter feliz é matar com precisão cirúrgica. E à esquerda dele, adivinha? Uma bola de beisebol, referência direta à infância violenta do personagem, que aliás matou o próprio treinador com uma bola jogada com tanta força e cálculo que ricocheteou no crânio do homem. Quem viu esse flashback lá na terceira temporada sabe o quanto foi perturbador. E como eu já suspeitava, Vanessa liberou Poindexter com um único objetivo: mandar ele assassinar Foggy Nelson e seu cliente Benjamin Cafara, mais conhecido nas ruas como Dunbenny. Tudo porque o caso deles ia revelar podres sérios do império de Vanessa. Ela precisava silenciar qualquer ameaça que pudesse expor seus negócios ilegais. Aliás, o caso que Foggy estava investigando envolvia uma carta de 1855 sobre o porto de Red Hook, que garantia isenção total de impostos, taxas e tarifas. Um porto livre, perfeito para operações ilícitas. E agora, totalmente nas mãos do prefeito Fisk, que virou um verdadeiro ditador. Com o apoio da polícia e de políticos manipuláveis, ele criou um ambiente onde qualquer tipo de comércio ilegal pode rolar. Armas, drogas, arte roubada, tudo. Mas o que mais me deixou chocado foi ver a crueldade de Vanessa. Ela simplesmente arranca os remédios de Poindexter, dizendo que eles o impedem de ser quem ele realmente é. É um nível de manipulação absurdo. Ela força um homem mentalmente instável a voltar à sua pior versão só para atender aos próprios interesses. Vanessa se tornou uma verdadeira sociopata. E olha o simbolismo de novo. Ela segura as mãos dele enquanto o incentiva a se soltar. Lembra muito como ela admirava as mãos de Adam, seu antigo caso amoroso e artista. Agora admira as mãos de um assassino. É quase poético e profundamente perturbador. Depois da introdução pesada, a trama nos leva para o hospital, onde Matt Murdock está se recuperando do tiro que levou ao tentar proteger um aliado. E assim que ele recobra a consciência, seu primeiro instinto é chamar por Karen Page, e não por sua atual namorada Heather. E claro, isso machuca. Heather já tinha dado sinais de ciúmes antes, e essa reação de Matt só confirma os sentimentos mal resolvidos dele por Karen. Matt tenta alertar Kirsten sobre o envolvimento de Vanessa na contratação de Benjamin Poindexter para matar Foggy. Mas, como esperado, ninguém acredita. A própria Heather acaba se afastando e, pasmem, se junta ao time de Wilson Fisk como conselheira de saúde mental. A ironia é sufocante. Enquanto isso, o casal Fisk se reconforta em casa depois do atentado que quase custou suas vidas. Mas tem um detalhe simbólico aqui que não dá para ignorar. O sangue de Matt ainda está na camisa branca de Wilson. Uma imagem poderosa que remete tanto ao vilão Muse, que também tinha uma mancha de sangue no peito, quanto a uma simbologia cristã. É como se o rei dos pecadores de Nova York estivesse coberto pelo sangue do seu salvador. Wilson então revela para Vanessa o verdadeiro motivo do projeto de revitalização de Red Hook, desviar bilhões de dólares através do porto. Para isso, ele deixou a cidade mergulhada no caos, vigilantes, gangues, crimes, só para justificar a criação de uma força-tarefa corrupta e violenta, formada por policiais a serviço do seu império. E o mais bizarro, Vanessa o admira por isso. A forma como ela o olha,
como se ele fosse um artista moldando Nova York à sua imagem, é quase assustadora. Logo em seguida, vemos o prefeito Fisk dando ordens diretas à polícia para isolar pontes e túneis da cidade. A missão é clara: caçar Benjamin Poindexter e qualquer outro vigilante. E ele autoriza o uso de força letal sem pensar duas vezes. Nada de misericórdia, mesmo depois de sua vida ter sido salva pelo próprio Demolidor. E por falar em falta de piedade, Fisk manda Buck Cashman ao hospital para terminar o serviço e matar Matt enquanto ele ainda está vulnerável. A trilha sonora nesse momento é um toque de mestre. Uma versão de Killing Me Softly toca ao fundo, enquanto Buck chega com um presente macabro, um ursinho de pelúcia dentro de uma sacola vermelha com o símbolo do Demolidor. Uma cena que mistura humor sombrio com tensão real. Mas Matt, como sempre, não é bobo. Mesmo ferido, ele consegue ouvir os passos de Buck e se preparar, graças à sua audição aguçada. Buck planejava aproveitar o blackout que Fisk estava prestes a provocar na cidade, uma referência clara ao apagão de 1977 em Nova York, para cometer o assassinato em meio ao caos. Esse blackout, aliás, pode ser a chave para algo muito maior. Pode até explicar o título de Homem-Aranha 4, Um Novo Dia. Assim como o Demolidor Renascido pegou emprestado o nome de um arco dos quadrinhos sem seguir exatamente a história, Um Novo Dia pode simbolizar o renascimento de Nova York após esse período de trevas. Seria durante esse caos que o Homem-Aranha poderia se unir à resistência criada por Matt. E olha só, isso ainda pode servir de palco para a introdução oficial da nova Tigresa Branca, Angela Del Toro, com os três: Demolidor, Tigresa e Aranha, formando uma aliança contra o regime autoritário de Fisk. A ideia de um novo dia para os heróis seria o renascimento após a noite mais sombria da cidade. No meio desse caos urbano provocado por Fisk, Matt Murdock consegue voltar para casa, ainda usando uma camisola de hospital, sem chamar atenção graças ao blackout. Mas quem ele encontra esperando por ele? Ninguém menos que Frank Castle, o justiceiro, levado até lá por Karen Page. E os dois nem têm tempo de conversar direito, porque a força-tarefa de Fisk, liderada por Cole North, invade o prédio de Matt quase imediatamente. E aí, meu amigo, é pancadaria da grossa. Demolidor e Justiceiro fazem o que sabem de melhor: derramar sangue de gente ruim. A violência aqui não é gratuita. Ela é crua, pesada e simbólica. Frank está completamente fora de controle, ignorando todos os apelos de Matt por misericórdia. Mas tem um momento-chave. Quando eles encaram o próprio Cole North, o policial responsável por executar Hector Ayala, o Tigre Branco, mesmo depois de ele ter sido declarado inocente pela justiça. E olha, vou ser sincero, eu teria deixado o Frank puxar o gatilho ali, porque o que aquele homem fez foi monstruoso. Mas Matt, mesmo cheio de dor e raiva, escolhe não ceder totalmente à escuridão. Ele prefere fraturar ossos a tirar uma vida, uma linha moral tênue, mas que define quem ele é. Só que o destino não perdoa. Um dos membros da força-tarefa joga uma granada no apartamento de Matt, destruindo tudo. E eu tô falando de tudo mesmo. Seus antigos trajes de demolidor, inclusive aquele dourado que ele usava enquanto fazia umas visitas mais íntimas à Mulher Hulk na costa oeste. Com tudo em ruínas, Matt e Frank saltam do prédio e caem em cima de um carro do outro lado da rua. Cena clássica, estilo herói de filme de ação. E Karen aparece na hora certa para buscar os dois e levá-los ao esconderijo de Frank, um verdadeiro bunker de guerra. No relógio da parede são exatamente 11h25 da noite. Frank começa a costurar os próprios ferimentos, porque, claro, ele é o justiceiro. E perto do espelho dele, dá para ver um livro de treinamento físico para operações especiais, porque sim, ele se mantém sempre pronto para a guerra. Em seguida, Frank oferece um café a Karen, e a sugestão de segundas intenções é claríssima. Matt, como bom sensitivo que é, admite depois que ouviu os batimentos cardíacos dos dois. Parece que estamos diante de um novo triângulo amoroso, Matt, Karen e Frank. Mas o tempo de descanso acaba rápido. Matt e Karen saem, e Frank decide confrontar a força-tarefa sozinho. Sim, sozinho. Esse cara entra no quartel dos inimigos sem nenhum plano, sem reforço, só com sangue nos olhos e muita munição. É loucura? É. Mas é o justiceiro e ele entrega o caos que a gente quer ver. Claro que ele acaba capturado, mas ao invés de ser morto, a força-tarefa tenta recrutá-lo. O que é ainda mais absurdo. Só que Frank, obviamente, manda todos eles pro inferno por usarem o símbolo da dor dele como bandeira de opressão. Resultado?
Ele vai parar no calabouço de jantar de Wilson Fisk, lá em Red Hook, onde o casal Fisk janta entre prisioneiros como se estivessem num restaurante de luxo. E olha esse detalhe macabro. Vanessa se senta bem ao lado da pintura Coelho na Tempestade, agora manchada com sangue. Um lembrete visual de que foi ela quem derramou esse sangue para alcançar esse novo mundo. Enquanto isso, do lado de fora da cela de Fisk, o jogo político fica ainda mais sujo. Daniel Blake se transforma numa espécie de mini-rei do crime, chantageando conselheiros da cidade para garantir apoio. E Sheila, numa virada de lealdade, trai o comissário Gallow, entregando seus planos para o próprio Fisk. Resultado: um assassinato brutal, direto, sem rodeios, típico do novo regime que comanda Nova York. Mas o verdadeiro ponto de virada vem com Karen convencendo Matt de que ele não pode enfrentar esse império sozinho. E aqui o roteiro brilha. Ao invés de cair no clichê do herói solitário, Matt reconhece que precisa de aliados. Karen lembra a ele de algo que disse no passado, que ele nunca se sente no escuro, mas sim cercado por 1000 sóis. É uma fala linda, carregada de simbolismo, especialmente quando dita sob o céu estrelado de uma cidade mergulhada em escuridão literal e moral. A metáfora é clara. Mesmo na noite mais sombria, ainda há luzes, pessoas dispostas a lutar por justiça. E então, finalmente, vemos Matt começar a montar sua resistência. Ele vai até o bar da Josie, onde encontra não só a própria dona do bar, mas também os detetives Andy, Kim, Cherry e outros policiais aliados. Um núcleo inicial que promete crescer, e muito. Swordsman, Angela Del Toro como a nova Tigresa Branca e quem sabe até o Homem-Aranha podem se juntar nesse movimento nos próximos capítulos, especialmente durante os eventos de Homem-Aranha 4. Agora, falando de forma geral, esse episódio final foi uma pancada, no melhor sentido possível. A transformação de Vanessa Fisk foi, de longe, um dos pontos altos. Ela não apenas contratou um assassino para matar um advogado e seu cliente, mas também sabotou a recuperação de um homem mentalmente doente para benefício próprio. Isso não é só vilania, é pura perversidade. A parceria entre o Demolidor e o Justiceiro foi uma das coisas mais satisfatórias da temporada. Ver os dois lado a lado contra aquela força-tarefa corrupta foi brutal, catártico e visualmente impactante. Principalmente quando Colin North finalmente recebe o que merece depois de assassinar Hector Ayala, o verdadeiro Tigre Branco. E por falar em desenvolvimento de personagens, ver Vanessa se tornar uma espécie de segunda Kingpin foi simplesmente sensacional. A escolha de trazer de volta a atriz Ayelet Zurer foi certeira. Ela trouxe uma continuidade e profundidade que não teria sido possível com outra atriz. E mesmo com todos os problemas nos bastidores durante a produção da série, a Marvel Studios conseguiu entregar algo de altíssima qualidade no fim das contas. Esse episódio foi tudo o que a gente esperava de Demolidor Renascido. Cru, político, tenso e visceral. Não parecia só mais um filme da Marvel esticado em formato de série, parecia uma verdadeira série de TV, com identidade própria. Agora, se tem um ponto negativo a destacar, é o desperdício de alguns personagens. Muse, por exemplo, foi subaproveitado. Nos quadrinhos ele é muito mais ameaçador e misterioso, com poderes inumanos que dificultam até mesmo a percepção do Demolidor. Também senti falta de desenvolvimento maior para personagens como Kirsten McDuffie e a detetive Cherry. Elas tinham potencial, mas acabaram apenas servindo como apoio emocional para Matt. E só. Mas, no geral, o saldo é extremamente positivo. Foi uma construção sólida, com reviravoltas dramáticas, boas atuações e um final que deixa um gosto de quero mais. E se esse foi o começo da resistência, então mal posso esperar pelo que vem a seguir.